Bom, pessoal, após concluir o fatiamento no software Netfab e salvar no pendrive o arquivo, nós vamos agora transferir aqui para fazer a impressão. Mas antes de transferir, a gente tem que colocar o reservatório, colocar a resina, verificar a plataforma correta. Então, o reservatório ele está aqui, é um reservatório novo, ele nunca foi usado. Então, eu tenho que verificar se ele não tem sujeira, né, no vidro, se está tudo bem limpinho. Caso tenha sujeira, coisa nesse sentido, tem alguns tecidos de microfibra que vêm com a impressora que você pode passar limpo mesmo, né, a seco, para poder remover isso daqui também. Então, notem que o reservatório ele tem um sensor de RFID, que ele funciona para as resinas validadas. As resinas validadas são as PPROS, que você passa ela aqui nesse sensor de RFID, ele manda um sinal informando qual material que é e data de validade, você grava ele nesse reservatório. Então, toda vez que eu vou imprimir a resina, eu coloco esse reservatório, ele me fala que está com a resina PPRO tal. Né? Se eu coloco o reservatório, né, com a resina PPRO de gengiva e eu calculo lá no software que eu vou fazer uma impressão de modelo, na hora de transferir aqui o arquivo, ele vai recusar a transferência, porque ele vai indicar que eu calculei com um material e estou querendo imprimir com outro. Quando eu vou imprimir com um material que não tem cadastro de validação, como a Cosmos, que ela tem no software, porém ela não tem RFID, eu posso transferir ela direto. Então, nesse caso, eu vou colocar o reservatório aqui no encaixe, até o final. Então, quando eu faço isso daqui, a impressora ela reconhece o reservatório como nenhum material cadastrado, porque ele é um reservatório que não tem nada cadastrado nele ainda, ele é novo de fábrica, então eu confirmo ele aqui. E ele me dá 3 informações. A primeira informação é se eu espatulei o material, se eu fiz a filtragem da resina e também se eu fiz o Clear Resolver, que no próximo vídeo a gente vai verificar o que é cada uma dessas funções. Mas por hora eu clico em OK, porque eu não tenho esse material para dar essa informação para eles. Então a resina eu vou chacoalhar bem ela, né? Então eu agito bem a resina, porque a resina ela é composta por pigmentos e esses pigmentos eles podem decantar e aí a coloração do meu modelo fica diferente. Então por isso que a gente chacoalha bem a resina, né? Eu já havia chacoalhado previamente, então eu só vou dar mais uma chacoalhada. E aí eu vou abrir aqui a minha resina, né? E aí eu vou colocar aqui no meu reservatório. Antes de colocar, eu vou dar algumas dicas sobre essa questão. Então, para quem nunca colocou a resina no reservatório e não sabe o quanto colocar, eu recomendo que você olhe ali a distância da parede do reservatório, ele tem mais ou menos 2 centímetros. Então você coloca mais ou menos metade, 1 centímetro de resina. Outra forma que você tem é você poder baixar a plataforma para ela fazer volume no reservatório e aí você coloca sem extraviar. Como eu já estou acostumado com a metade ali, eu vou colocar direto, cobrindo todo o fundo do reservatório, mais ou menos 1 centímetro. Pronto. Aqui com cuidado para não pingar. Então, fecho bem a resina. Aí eu vou colocar a minha plataforma de impressão, a plataforma standard, que foi a que eu calculei. Ela tem 3 furos aqui que ela encaixa certinho aqui. E aí eu vou rosquear até ela travar. Não precisa apertar muito, é só uma trava. Ó. Sentiu que ela ficou firme, ela está pronta. Então eu posso fechar a minha impressora. O início da impressão não é obrigatoriamente a porta estar fechada. Eu fecho para não ter incidência de luz sobre a resina. Mas se eu quiser ver como que é o primeiro processo de descida, eu posso deixar aberto, tá? Então eu vou pegar o pendrive, que eu salvei aquele arquivo lá do meu Netfab. Vou colocar esse pendrive aqui, nessa porta frontal. E vou clicar aqui na opção Start Job, que é a flechinha para a direita. Clico no meio, Start Job. E o nosso arquivo está lá, ó, modelo teste impressão. Seleciono ele e clico em Select. Ok? Como essa resina ela não tem validação, ele está me dizendo que o reservatório está com nível de resina baixo. Por quê? Porque ele entende que eu não passei uma validação aqui. Mas a gente sabe que fisicamente ele está com o reservatório completo. Então eu clico em confirmar aqui, ó, no meio. E ela vai iniciar a impressão. Então ela me mostra... Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, ela está descendo a plataforma, ela tem tecnologias com sensores, que ela fica subindo e descendo, ela já meio que espatula a resina, né?
E também ela mede a questão da força ali que ela precisa fazer no vidro. Então, ó. Bom, como é a primeira impressão, eu não me atentei em espatular ela com aquela espátula vermelha, mas se fosse uma impressão do dia a dia, por exemplo, tem resina aqui dentro, a plataforma está limpa, eu preciso manipular isso para que os pigmentos se movam ali dentro do reservatório. Então, aqui ele está ainda baixando a plataforma, ele vai subir e descer. E aí, aqui, agora ele está me dando mais ou menos uma prévia do tempo. Então, ele está me dando 1h02 para imprimir esses modelos. Tá? Porém, esse tempo ele não é 100% confiável nesse momento. Por quê? Eu preciso clicar aqui em Job Details, que é essa opção para o lado. E aí ele me mostra uma tela com as informações. Então ele está na camada número 2 de 471. Eu só consigo ter o tempo exato a partir da 11ª camada, porque as 10 primeiras camadas ela tem um tempo de exposição maior, então aí eu não consigo ficar variando muito a impressora até ela estabilizar com um tempo de exposição. A partir da 10ª camada eu consigo ter uma previsão melhor. Pode se aumentar 5 minutos, pode diminuir 5 minutos.